Eu sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem das viagens de Vassoler. Nós continuamos aqui em Madrid, essa belíssima cidade espanhola, no coração da Espanha. Vocês veem aqui atrás de mim, ó, o sinal da estação de metrô Puerta del Sol. Ô Flávio, você está de novo aí na Puerta, o local mais central de Madrid? Sim, pessoal. O vídeo de hoje, que é o terceiro e último vídeo das viagens de Vassoler aqui em Madrid, começa na Puerta del Sol, que é justamente o local mais cêntrico da capital espanhola. E quero levar vocês, nesse primeiro momento das viagens de Vassoler, nesse vídeo, ao norte da cidade de Madrid, mais propriamente ao estádio Santiago Bernabéu. Aqueles que não são aficionadas e aficionados por futebol, como este nômade, fiel como os pássaros migratórios, talvez não saibam que o estádio Santiago Bernabéu pertence a uma das mais tradicionais equipes de futebol do mundo, o Real Madrid, onde jogaram, entre tantos outros formidáveis brasileiros, Ronaldo Nazário de Lima, Ronaldo Fenômeno, que é o maior atacante da história do futebol brasileiro, um dos maiores atacantes da história do futebol mundial, ao lado do formidável Roberto Carlos, lateral. Ambos jogaram, devo dizer, no glorioso Sport Clube Corinthians Paulista, o time que configura a minha religião. Eu sou corintiano apostólico romano desde que nasci, mas mais especificamente desde 1988, quando, com um gol de Paulo Sérgio Rosa, o Viola, o Corinthians derrotou no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Guarani, e se sagrou campeão paulista daquele ano. E lá se vão mais de 30 anos, hein, gente? Rapaz, a coisa passou. A gente vai começar ali pelo Santiago Bernabéu. Meu querido amigo Fernando Teixeira, o Teixeirinha, hoje radicado en el DF, en el Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México. Ele me disse que o estádio Santiago Bernabéu está em reformas e alguns madrilenhos aqui confirmaram. De qualquer maneira, eu vou para lá, vamos ver se vai ser possível fazer uma visita ao Santiago Bernabéu, esse palco de grandes decisões do futebol espanhol, europeu e mundial, né? Já que partidas aí já foram disputadas em termos de decisões nos mais diferentes âmbitos de campeonato. E dali, gente, do Santiago Bernabéu, eu vou levar vocês aos mais tradicionais museus de Madrid, ao Reina Sofia e ao Museu do Prado. Já adianto a vocês que não vai ser possível fazer filmagens dentro dos museus, mas eu vou contar histórias pitorescas da arte ali, diante do Reina Sofia, onde está Guernica de Pablo Picasso, e diante do Museu do Prado, onde estão Saturno devorando um de seus filhos, de Francisco de Goya y Lucientes, e Las Niñas, do grande Velázquez. Três grandes mestres espanhóis. Então é isso, gente. Vamos tomar o metrô ali na Puerta del Sol. Vamos em direção ao norte de Madrid, Santiago Bernabéu, no início de mais essa aterrissagem das viagens de Vassoler. Vámonos! Olha, pessoal, vocês estão vendo aqui agora, com esse céu um pouco nublado, nessa quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021, o estádio do Real Madrid, el Santiago Bernabéu, todo em obras aqui. Vai ser possível, eu já averiguei, fazer um tour por parte do estádio. Aliás, vou fazê-lo daqui a pouquinho, aqui em Madrid, quase 3h30 da tarde. Daqui a pouquinho eu quero fazer esse tour para mostrar a vocês. Por hora, o que eu quero falar enquanto nós caminhamos aqui ao largo do Santiago Bernabéu, aqui esse palco de grandes decisões de campeonatos espanhóis, de Copa dos Campeões e assim por diante, de torneios da UEFA aqui na Europa, é a dimensão de que muitos jogadores brasileiros já passaram pelo futebol espanhol. A gente pode se lembrar, eu vou caminhando aqui com vocês, a gente pode se lembrar, por exemplo, vejam a dimensão. Olha, eu estou olhando aqui para o Santiago Bernabéu, eu estou pensando que, por exemplo, o estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi,
em São Paulo, agora eu tô pensando se é maior, o estádio Mário Filho, estádio municipal Mário Filho no Rio de Janeiro, nosso Maracanã, talvez seja maior que o Santiago Bernabéu. Muitos brasileiros passaram aqui pelo futebol espanhol, caso do Mauro Silva e do Bebeto, o volante Mauro Silva e o grande Bebeto, atacante, que jogaram na seleção brasileira no ano de 1994, quando o Brasil se tornou tetracampeão mundial. Eles jogaram pelo La Coruña. O Rivaldo, grande Rivaldo, o Romário, jogaram no Barcelona. O Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, que jogaram aqui no Real Madrid. O Real Madrid tem esse nome, gente, salvo engano, numa vinculação histórica aqui com a cidade de Madrid, depois que as tropas do general Francisco Franco, conservadoríssimo, tomaram Madrid. Madrid se tornou uma cidade como um bastião franquista, não que não houvesse oposição a Francisco Franco aqui em Madrid, mas Madrid se tornou uma cidade franquista. E Barcelona, capital da Catalunha, era historicamente um centro republicano. A República Espanhola, que entrou numa guerra civil terrível em meados da década de 30, justamente contra os partidários de Francisco Franco. Olha aqui, gente, eu vou mostrando a vocês, vou atravessar aqui, ó, pra vocês terem uma dimensão. Tá vindo o carro aqui do outro lado. Deixa eu dar essa dimensão do estádio para vocês. Eu tô só mostrando um pouquinho. O cara falou que eu não vou poder passar aqui, ó. Tava começando a gravar, o cara falou que eu não posso gravar. Eu só ia entrar aqui desse lado. Pera aí, gente. E aí eu tô mostrando pra vocês o estádio, que eu não posso estar ali perto, o cara falou. Olha lá, vou mostrando pra vocês. Aí nós temos aqui Barcelona como essa capital dos republicanos, anarco-esquerdistas, que se opunham ao conservadorismo ultracatólico. Vejam, o catolicismo tem várias vertentes progressistas, como por exemplo aquela que se formou na América Latina em meados da década de 1960, a teologia da libertação. Mas a vertente católica franquista ultraconservadora, as frentes do Partido Comunista Espanhol e os anarquistas se colocavam no seu enclave na Catalunha, em Barcelona, capital, digamos, política, espiritual da República Espanhola, que acabou, infelizmente, derrotada pelas tropas franquistas, e Francisco Franco ficou no poder durante muitos anos aqui na Espanha. Vocês têm aqui, ó, tô mostrando a vocês, ó, as dimensões do estádio, que é bastante grande. Olhem só, os anéis, eu suponho aqui que sejam os anéis circulares para estacionamento, para os carros poderem entrar aí. Aí vocês têm, ó, um guindaste, mas esses guindastes que devem estar ligados aos refletores. Então aqui Santiago Bernabéu. E quero dizer a vocês que sou frequentador de estádios de futebol há muitos e muitos anos. A primeira vez que eu estive no estádio de futebol foi em maio de 1992, para assistir ao lado do meu saudoso e amado pai, Corinthians 2, Santo André 0, pelo Campeonato Paulista daquele ano. O estádio Alfredo Schürig, a Fazendinha, o estádio do Corinthians, com capacidade para aproximadamente 15 mil pessoas. 2 gols de Viola, o Paulo Sérgio Rosa. Viola, violão, violino, como narrava Fiore Giliotti. Desde então, gente, fui para vários estádios. Fui para o Beira Rio, estádio do Internacional de Porto Alegre, para o estádio Olímpico do Grêmio, isso em 2005. Fui um sem número de vezes ao estádio Paulo Machado de Carvalho, estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, o corintiano Pacaembu. Já cheguei a assistir a um jogo no estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro, no coração de Santos. Fui muitas vezes ao estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Cheguei até a ver um jogo no Parque Antártico, o estádio do Palmeiras. Não fui ao Canindé, o estádio da Portuguesa. E sou um frequentador, gosto muito de futebol, então é com muita admiração que eu mostro a vocês aqui o estádio do Real Madrid. Quando nós formos, ó, vou voltando aqui, quando nós formos a Barcelona, na ponta oposta, que nós estamos no centro da Espanha, em Madrid, né? Mas quando nós formos a Barcelona, capital da Catalunha, com a sua língua e costumes catalães, eu mostrarei a vocês o Camp Nou,
o estádio do Barcelona, onde jogou esse que poderia ter sido, quiçá, junto com Edson Arantes do Nascimento, essa é a minha opinião, o maior jogador da história do futebol, não só brasileiro como mundial. Ronaldinho Gaúcho, craque máximo de futebol, craque máximo. E Neymar também recentemente jogou no Barcelona antes de se transferir ao Paris Saint-Germain, né? Como nós sabemos. Então, gente, ficando aqui com a imagem do Santiago Bernabéu, vocês vão esperar agora comigo a abertura do tour. Nós caminharemos aí, já vi que será possível fazer vídeos por esse tour aí ao redor do Santiago Bernabéu, então aguardem que já estaremos dentro do estádio. Não vai ser a visita ideal, porque o estádio está em reforma, né? Já faz bastante tempo, mas aquilo que for possível mostrar de pitoresco eu mostrarei. E hoje eu ainda vou ministrar uma aula no meu canal, talvez quando esse vídeo das viagens de Vassoler, aqui esse terceiro vídeo das viagens de Vassoler por Madrid tiver ido ao ar, ainda vai levar uma semana, eu estou fazendo aqui no fim de agosto, mas vai ao ar posteriormente, talvez eu já tenha ministrado uma aula sobre como o neoliberalismo foi solapando o futebol arte. Hoje eu não tenho muita paciência para assistir esses jogos burocráticos, de pouca individualidade, de muita obediência tática, mas pouca arte, pouca poesia do futebol, poucas jogadas com talento individual, muita obediência tática, muita preparação física, muitos atletas, poucos jogadores artistas, digamos assim. Eu vou fazer essa discussão. Mas aqui pelo Real Madrid jogou o maior jogador da história do futebol português, o Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Um talento nato, uma figura que combina o seu porte atlético, de grande atleta que é, com uma inteligência e uma habilidade. Um cara que cabeceia, chuta de esquerda, chuta de direita, se bobear, você coloca as luvas de goleiro, ele vai pegar no gol também. É impressionante. Então tá aqui, Santiago Bernabéu, Madrid, viagens de Vassoler, prestando a ode ao futebol. Futebol, gente, futebol era a linguagem primeira com a qual eu conversava com meu saudoso pai, falando sobre o Corinthians. O futebol foi a minha primeira paixão, digamos, que hoje é ocupada pela literatura como antecâmara do coração. Ver os jogos do Esporte Clube Corinthians Paulista, numa época em que a televisão poucos passava ao vivo, e aí você precisava ouvir no rádio. Muito da minha imaginação literária vem também de ouvir as narrações de Fiore Giliotti, o as do rádio. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo, torcida brasileira. Placar Bandeirantes. Pam, 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 pam. Grande Fiore Giliotti, hoje falecido, saudoso locutor da crônica esportiva brasileira. É isso aí, gente. Futebol tá nas minhas origens. Hoje eu já não consigo, como eu disse a vocês, acompanhar tanto, e o Corinthians, inclusive, vem mal das pernas ultimamente, infelizmente. Mas o futebol sempre vai ficar no meu coração, e quando há projeção para ver bonitos jogos, para ver o futebol arte rarefeito, como oxigênio no cume de montanhas, aí eu me proponho a ver. Recentemente eu assisti a um jogo, né, Brasil e Argentina, final da Copa América, um dos jogos mais sofríveis a que eu já assisti na vida. E olha que tinha ali um craque em campo. Tinha Lionel Messi, que é um jogador e tanto. Então é isso, gente. Vamos fazer o tour daqui a pouquinho aí pelo Santiago Bernabéu. Hasta luego! Vamos a jogar! Pessoal, eu já estou aqui no quarto andar do estádio Santiago Bernabéu do Real Madrid. E aqui vocês veem uma foto dessa dimensão aqui da renovação do estádio. À esquerda aqui da imagem, vocês veem o antigo estádio Santiago Bernabéu, requerido em meados do século XX, ainda durante a Segunda Guerra Mundial. A gente está falando aí de 1943. É interessante frisar que durante a Segunda Guerra Mundial, tanto a Espanha de Francisco Franco, que, como eu já disse aqui no vídeo, nutria fortes simpatias pelo eixo nazi-fascista, o ultra-reacionário general espanhol Francisco Franco, quanto Portugal de Salazar, outra ditadura ali direitófila, que nutria também simpatias pelo eixo, os dois países daqui da Península Ibérica se declararam neutros durante a Segunda Guerra Mundial.
E aí, durante a Segunda Guerra, já se falava de um Santiago Bernabéu maior. E aqui vocês podem ver, ó, como essa metade à direita aqui da foto apresenta isso que vai ser a arena nova do Real Madrid logo logo. Vamos continuar aqui então pelo nosso passeio. A gente vai fazer um tour. Eu não vou ter acesso à totalidade do estádio, que o estádio, como eu já mostrei a vocês, está todo em reformas, mas vamos mostrar para vocês ó, olha aqui, gente. Olha aqui, o Tour Santiago Bernabéu. E aqui você já vê a arena. Nossa, vai ser emocionante. Eu vou subir com vocês aqui, ó. Nesse momento, vamos subir juntos aqui para mostrar a vocês um pedaço do campo do Real Madrid. Gente do céu. Sempre que eu vejo o estádio de futebol, eu fico emocionado. Vamos ver aqui, ó. Olhem a arena do Real Madrid, gente. Infelizmente, não tá com gramado. Ó, tá um canteiro de obras. Aí, o que vocês têm, ó? Tudo numerada, né? Não tem, salvo engano, aqui no campo do Real Madrid, não tem arquibancada, como havia nos estádios brasileiros, né? Que a gente tinha arquibancada. Eu vou poder descer, ó, uma parte aqui, eu vou descer com vocês. Mas vamos dar uma varredura, primeiramente, antes de mais nada, no campo, ó. Nós temos os setores bem sobrelevados ali, mas tudo com local sentado. Eu imagino que a torcida do Real Madrid fique sentada durante o jogo. No estádio do Corinthians, o Itaquerão, ao qual eu já fui umas 4 ou 5 vezes, né? Agora sei lá quando eu vou voltar, já que não estou mais morando no Brasil, mas um dia, quando eu voltar a visitar nosso país, vou visitar o estádio do Corinthians. Num setor ali de numerada do Itaquerão, mesmo quando se tratava das numeradas, as pessoas ficavam de pé para assistirem aos jogos. Eu imagino que as pessoas, de repente, seja um costume aqui na Europa, fiquem sentadas durante o jogo todo. Não sei, nunca vi um jogo aqui na Europa para confirmar isso. Ó, vocês têm os anéis superiores, né? E tem inclusive ali o resto do campo. Olhem só, alguns anéis aqui na parte inferior, rente ao campo, estão bem próximos. E olha o que está sendo feito. É uma grande arena, né, gente? Imagino aí que eles vão, se é que já não acontecia antes, imagino que o palco vai ser retrátil, o estádio vai ser aberto para shows, né? Para essa forma de arena multiuso que é utilizada hoje para shows, para concertos, para eventos nos campos de futebol. Verdadeiras arenas, né? É a mudança aí do sentido do futebol. Certamente o esporte, eu diria, mais lucrativo da história da humanidade, que movimenta uma fábula em termos de dólares todos os anos. Real Madrid está entre os times mais poderosos do mundo, ultracampeão da Champions League, da Copa dos Campeões aqui na Europa. E vocês veem então aqui, ó, eu vou descer agora um pouquinho com vocês, vamos descendo aqui comigo, ó, e vocês vão vendo aqui comigo, ó, vamos nos aproximando. Eu vou descer essa escada, vamos nos aproximando aqui, a gente vai descer, ó, e eu vou me aproximar até onde for possível. Tem uma faixa aqui, gente, legal, são íngremes aqui. Eu vou me aproximando até onde for possível aqui, ó, vocês têm uma faixa do Real Madrid aqui, e eu não posso ultrapassá-la. Eu venho até aqui, vocês veem o que está acontecendo. Que pena que a gente não pôde ver o gramado. Ver o gramado é sempre algo muito emocionante, gente. Quero dizer a vocês que repetir aqui uma história que eu já estava falando em outra parte desse vídeo. Quero dizer a vocês que, olha, a minha infância e o começo da minha adolescência foram os períodos mais futebolísticos da minha vida. Um sonho que eu tinha, esse não vou realizar, vai ser uma tristeza que eu vou carregar, porque é um sonho que não se realizou. Era o sonho de ter sido jogador de futebol. Em 1995, eu vou dando 360 para vocês verem do estádio, para vocês irem vendo o estádio atrás de mim, ou o que há dele agora, né? Já que o estádio está todo em reformas. Em 1995, eu fui revelação. Jogava bem futebol, gente. Não estou aqui falando para vocês em descompasso. Eu era um espectador de futebol, um torcedor, ainda sou, mas jogava bola. Só que eu jogava futebol de salão. Eu fui revelação do campeonato do clube lá em São Bernardo. Deveria ter buscado jogar mais bola, mas a minha família ali fez uma opção, que eu considero acertada, é claro, para que eu me esmerasse nos estudos. E muitas vezes acontece isso, né? O menino, o jovem, está querendo jogar bola e ele se dedica de corpo e alma para o futebol. E acontece às vezes de o estudo ficar em segundo plano. Não foi o que se deu na minha casa. Eu não me tornei jogador. E eu pouco joguei futebol de campo na vida. Eu sempre joguei muito mais futebol de salão. E o futebol de salão, gente, em comparação com o futebol de campo, ó, e deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó,
Ó, deixa eu mostrar aqui a cadeira, ó, é toda acolchoada, ó. Olha a cadeira do Real Madrid, gente. Olha o detalhe. Lá no Pacaembu, a cadeira laranja do Pacaembu era o plasticão que tá aqui, ó. Aqui é, bom, eu não sei se o setor todo, o setor do estádio é assim, não, ó. Já tô vendo que não, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Esse setor aqui, que deve ser mais caro, imagino eu, que tá separado aqui, ó, por essa marcação, ó. Esse setor tem a cadeira acolchoada. Agora, já aqui, ó, é o plasticão puro, ó. Olha aí, gente. São, ó, e vocês percebem, né? Esse setor aqui que tem a cadeira acolchoada, ele tá voltado para o centro do campo, então você tem uma visão muito melhor da partida. Esse setor aqui, ó, que tá mais na lateral do campo, é bom quando o time tá atacando para cá, né? Agora, se o Real Madrid, por exemplo, tá atacando para lá, fica mais distante para ver o jogo. Dá para ver, mas vocês veem, ó, que aqui é a cadeira de plástico. As cadeiras são numeradas, ó. Para quem não tem costume de ir a estádio de futebol, no Brasil, pelo menos, eu posso falar, por ter ido minha vida toda a jogos de futebol no nosso querido Brasil. A numeração dos ingressos ali nas cadeiras numeradas raramente era respeitada. As pessoas sentavam onde queriam. Depois de um determinado momento começou um respeito maior, os fiscais começaram a ver, ó, você está sentado no seu lugar e tal, e aí começou a haver um respeito maior. Não sei como funciona aqui na Espanha, imagino que deva haver um rigor na fiscalização para que as pessoas se sentem nos seus respectivos lugares, mas durante muito tempo em que eu fui ao estádio, cada um se sentava onde queria. Na arquibancada, obviamente, não tinha marcação nenhuma, né? E as arquibancadas brasileiras eram muito apinhadas. Se vocês se lembrarem da final do Campeonato Brasileiro de 1992, envolvendo Flamengo e Botafogo no estádio municipal Mário Filho, o palco sagrado do Maracanã, houve desabamento trágico da arquibancada. Imaginem, esse anel aqui desabando por superlotação no Maracanã. Um público ali, salvo engano, de, não sei se tinha 200 mil pessoas, seguramente mais 100 mil pessoas no Maracanã. Vamos lá, gente. Tá aqui, ó, estádio Santiago Bernabéu, todo em obras, um canteiro de obras. E aqui nas viagens de Vassoler, cumprida a promessa, levei vocês ao coração do estádio do Real Madrid. Aqui jogou esse que pra mim, eu na verdade, gente, devo dizer a vocês que Romário de Souza Farias é o centroavante que eu mais admirei na minha história acompanhando futebol. Esse, se você der 10 bolas pro Romário, ele guarda 9 gols e a 10ª bola bate na trave. Ronaldo Fenômeno guarda 7 gols. Mas talvez, em termos de completude futebolística, um jogador que é forte, que é corredor, que disputa a bola, o Ronaldo Fenômeno, verdade seja dita, não era exímio cabeceador. Romário, apesar de não ter uma estatura elevada, Romário tinha a genialidade da colocação. Vocês vão se lembrar de que na Copa do Mundo, Brasil e Suécia, Romário, nas quartas ou na semi, agora não vou me lembrar, do torneio mundial que aconteceu nos Estados Unidos em 94, Romário fez gol de cabeça. Romário salvou a seleção brasileira em 1993 contra o Uruguai. Na última partida das eliminatórias para a Copa do Mundo, o Romário acabou com o jogo contra o Uruguai no Maracanã e fez gol de cabeça contra o Uruguai. Grande Romário de Souza Farias, Rei Mário, um dos maiores centroavantes da história do futebol mundial. E aqui nesse palco jogou Ronaldo Nazário de Lima, o Ronaldo Fenômeno, que chegou a vestir a camisa do Esporte Clube Corinthians Paulista, fazendo no estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, um dos gols mais bonitos da história do futebol que eu já tenha visto, no Campeonato Paulista de 2011, que teve o Coringão como campeão paulista. O Ronaldo Fenômeno deu uma limpada no zagueiro do Santos e bateu por cobertura no Fábio Costa, que era o goleiro do Santos da época. Que golaço! Grande Ronaldo Fenômeno, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, que jogou aqui no palco do Real Madrid. Então é isso, gente. Eu vou agora aqui para esse canto, vou me aproximando aqui para continuar a mostrar a vocês aqui parte do campo, ó, até onde é possível. Eu vou mostrando para vocês aqui. Perdão, amigo. E olha, tô mostrando para vocês, ó, a cabine, deve ser a cabine dos radialistas, não sei aqui se na Espanha, bom, devia haver ali em meados do século XX, claro, a tradição de transmissão de jogos futebolísticos pelo rádio, algo que forjou meu imaginário vendo futebol. Mas as cabines de televisão do mundo inteiro, né, que estão interessados obviamente no Campeonato Espanhol, aqui no Real Madrid. E a despeito da fama dos dois maiores times
da Espanha, o Real Madrid e o Barcelona, a Espanha só recentemente foi campeão, se sagrou campeã mundial de futebol. Então é isso, gente. Estádio Santiago Bernabéu. Vou ver se eu faço uma capinha aqui para esse vídeo das viagens de Vassoler, com o estádio ou o que há dele ao fundo. É isso. Estádio Santiago Bernabéu, Madrid, viagens de Vassoler, batendo um bolão, jogando bola, joga bola, jogador, joga bola por o povo. Grande Jorge Benjor, no espírito futebolístico da nação brasileira. É isso aí, pessoal. Viagens de Vassoler. A gente vai ter acesso a mais coisas aqui do Santiago Bernabéu. Vamos lá, gente. Joguemos bola, batamos um bolão. Valeu, gente. Pessoal, bem-vindos aqui agora primeiro em francês, agora em italiano. Bienvenue, benvenuto. A gente vai fazer o tour pelo Museu do Real Madrid. E aqui vocês têm a entrada do Museu do Real Madrid. Essa coisa simplesmente fenomenal que é, vamos dizer assim, que é a trajetória de títulos mais importantes do Real Madrid. São 10 Copas da Europa, gente. Meu Deus, para vocês terem uma ideia, o glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista foi campeão do equivalente à Copa da Europa, a Copa Libertadores, uma vez na sua história, que nasce em 1910. Grande Esporte Clube Corinthians Paulista. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, aqui fora, para vocês verem como é que tá um canteirão de obras do estádio. Nós estávamos ali fora, olha aí como o pessoal tá trabalhando, ó, todos os homens aqui trabalhando, as máquinas, guindastes, tudo mais. Vai levar um tempo aí para o estádio voltar à sua atividade. E aqui vocês têm, ó, os vários 35 campeonatos espanhóis, 28 Copas do Rei, 2 Copas da UEFA. É impressionante, a trajetória do Real Madrid é campeoníssima. Eu gostaria de saber, você que acompanha, eu não acompanho muito a Liga Espanhola de futebol, você que acompanha a Liga Espanhola, sabe se o Barcelona tem mais títulos do que o Real Madrid? Barcelona ali, um time pelo qual politicamente eu tenho muita simpatia, dada a história republicana, antifranquista da Catalunha, né? Estive em Barcelona já em dezembro de 2012, mesma vez em que vim a Madrid pela primeira vez, e achei linda a cidade, sumamente artística. E agora vamos fazer o tour aí pelo museu. Começa por ali, gente, ó. Vamos fazer o tour agora pelo museu do Real Madrid com esses vários títulos. Vamos lá então? A gente vai começar a fazer o tour. Vocês têm aqui, ó, bem-vinda aí, em português, gente, em português. A gente vai começar e eu vou mostrando a vocês as peculiaridades do Museu do Real Madrid. Me acompanhem, viagens de Vassoler batendo um bolão no coração de Madrid. Já deram um like no vídeo, já curtiram esse vídeo, já disseminaram esse vídeo pelas redes sociais, para que cada vez mais e mais pessoas possam viajar com Vassoler e jogar bola com Vassoler? Vamos lá, gente! Pessoal, olha, eu entrei no museu, saí aqui rapidamente para fazer esse trechinho do vídeo para dizer que está rolando uma música no museu, e a política de direitos autorais do YouTube é bem estrita. Eu não sei se eu vou conseguir fazer muita gravação dentro do Museu do Real Madrid por causa da música ambiente que está rolando. Acho que é do Julio Iglesias, alguma coisa assim. Vamos ver. Se tiver algum momento em que a música pare, eu vou conseguir mostrar para vocês os muitos troféus que há aqui do Real Madrid. Vamos adiante, gente. Tá aí, gente. O passeio termina aqui na loja oficial do Real Madrid. E vocês têm mais um vislumbre do estádio Santiago Bernabéu, por onde nós passeamos aqui nas viagens de Vassoler. Um agrado, um presente a todos e a todas vocês que amam o futebol, como eu amo o futebol. E falamos, olha, Zinedine Zidane, francês, jogou aqui. O português Luiz Figo jogou no Real Madrid. Os brasileiros, Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos jogaram no Real Madrid. Tantos jogadores de importância fulcral para o futebol. Real Madrid de tantas conquistas. Real Madrid aí, um dos times mais tradicionais do mundo, ao lado do Barcelona, certamente a equipe mais importante da Espanha e uma das mais importantes do mundo. Campeoníssimo Real Madrid. Quando eu comecei a assistir futebol, assistir a jogos de futebol, o campeonato italiano era a sensação, ali começo da década de 90. Todo domingo de manhã
o show do esporte na Rede Bandeirantes passava o campeonato italiano a partir das transmissões da RAI, a TV italiana. Depois virou o campeonato espanhol. Viagens de Vassoler então, Real Madrid, Estádio Santiago Bernabéu, e agora nós vamos aos museus do Prado e Reina Sofia aqui em Madrid. Viagens de Vassoler do futebol, batendo um bolão do futebol até a arte. Madrid, Espanha. Pessoal, esse belo edifício aqui, a saída da estação de metrô Estación del Arte, nos mostra o Museu de História de Madrid. Vejam só que beleza, esse edifício róseo, um chafariz aqui nesse momento inoperante, e vocês vão ver no Museu de História de Madrid. Olha, tá meio nublado aqui hoje, como a previsão do tempo impressionantemente havia apontado antes de eu viajar. Nós vamos descer toda essa avenida para chegarmos até o Museu do Prado. Fiquem mais uma vez com esse maravilhoso vislumbre do Museu de História de Madrid, até que cheguemos ao Museu do Prado. Olha, ele Passeio del Prado, a rua ali do Museu do Prado, é por sua vez formidável. Antes de nós caminharmos até lá, eu quero dizer para vocês algo. 9 anos depois de ter vindo a Madrid pela primeira vez, e isso é uma coisa que eu senti também na Rússia. Eu quero falar isso com essa bela arquitetura do Museu de História de Madrid às minhas costas. Na última vez que eu estive na Rússia, em 2018, quando, contratado pela revista Veja, eu escrevi o Diário de um Escritor na Rússia, viajando por 10 cidades da Rússia europeia, escrevendo textos diariamente, que primeiramente foram publicados num blog do site da revista Veja, depois viraram o meu quarto livro, Diário de Escritor na Rússia. Eu já havia sentido uma forte ocidentalização do país em comparação com o ano de 2008, quando eu morei na Rússia, mais especificamente em Moscou. Aquelas redes de lanchonetes com comidas rápidas, eu não estou falando só das tradicionais redes de fast food, mas essas comidas delivery, takeaway, como se diz em Portugal, estavam tomando conta. Aquelas lanchonetes bem típicas dos Estados Unidos, em que os bancos para se sentar, as cadeiras, elas não te deixam nem propriamente sentado nem em pé, como se você tivesse sensação para comer rapidamente e sair. Isso em 2012, final de 2012 aqui em Madrid, havia, mas não de maneira tão abundante quanto agora. As tavernas madrilenhas, que ainda existem, claro, vocês encontram las bodegas, las tavernas, mas agora, principalmente na região aqui mais central de Madrid, mais turística, essa descaracterização com esse tipo de lojas de alimentação, e por isso eu vou frisando essa bela arquitetura do Museu de História de Madrid. Olhem só, que local muito bonito aqui. Tudo isso, gente, vai descaracterizando as cidades, a história dos locais, dos países, das regiões, em sua especificidade. Como se nós não fôssemos brasileiros, brasileiras, espanhóis, espanholas, portugueses e portuguesas, como se nós fôssemos aí uma abstração com vistas ao consumo. Isso é um fator que me deixa desapontado, não só com o que está acontecendo amplamente em Madrid, a despeito de a tradição permanecer, mas que eu vi também em Moscou, na boa e velha Rússia. Então, é um dado sobre o qual eu vou falar para vocês. E quando nós formos à Europa do Leste, quando nós formos à Geórgia, à Armênia, eu quero mostrar para vocês a especificidade desses países, e espero encontrar esses países com sua gastronomia tradicional, suas formas tradicionais de vestimenta, porque nessas redes a gente sabe que os funcionários e as funcionárias já estão ali indumentados e indumentadas com o uniforme das redes, a forma de atendimento. Nós perdemos a especificidade. Olhem aqui, gente, um anexo do Museu de História de Madrid, com essa bela estátua aqui, ó, a criança brincando com a estátua. E vocês têm o anexo aqui, olhem, uma praça, as pessoas. Hoje está um dia mais nublado. Quero dizer a vocês que para eu fazer esses vídeos está até melhor, viu? Porque o sol hoje me deu um refresco. Ontem eu estava em Toledo, vocês logo vão ver os vídeos de Toledo, belíssima cidade, a 72 quilômetros aqui de Madrid. Vocês logo vão ver nas viagens de Vassoler, mas foi um dos dias mais ensolarados que eu peguei na minha vida. E acho que foi o dia em que eu mais bebi água na vida. Então vamos lá, vou continuar andando avenida abaixo aqui para chegar até o Museu do Prado. Vejam aqui
essa arquitetura tradicionalíssima dessa região central de Madrid, um teatro ali, Teatro Barceló, e nós vamos então em direção ao Museu do Prado. Vamos lá, pessoal, estamos nos encaminhando para o desfecho das viagens de Vassoler aqui em Madrid, como dizem os espanhóis. Vámonos! Pessoal, eu estava me encaminhando ali para o Museu do Prado e de repente eu topei com essa barbearia Malditos Bastardos Barberia. Pedi autorização para os funcionários, para os donos aqui da barbearia, para fazer esse trechinho aqui de los Malditos Bastardos. Tem uma piada muito antiga de quando eu cortava cabelo na adolescência, que era a seguinte: o camarada ia lá cortar o cabelo, aí chegava para a escola, o pessoal chegava para ele e falava assim: ô meu amigo, e falaram muitas vezes isso para mim: ô meu amigo, você cortou o cabelo onde? Nos Três Irmãos? Aí eu falava: mas por que Três Irmãos? Ah, porque um segura, outro corta, outro dá risada. E aqui, ó, a barbearia Los Malditos Bastardos. Donde te cortaste el pelo? E Los Malditos Bastardos. É como se fosse uma versão madrilenha dessa piada antiga brasileira. Vejam aqui, ó, com aquela luminária tradicional das barbearias, Los Malditos Bastardos, uma barbearia muito espirituosa aqui em Madrid, e os funcionários aqui, muito simpáticos, me deixaram fazer esse vídeo em frente à barbearia. Continuemos com o espírito gaiato das viagens de Vassoler por Madrid. Museu do Prado nos espera. Querem cortar o cabelo aqui, gente? Sugestão madrilenha, Malditos Bastardos, muy cerquita de la Estación del Arte, en el corazón de Madrid. Vámonos! Bom, como o pessoal já está acostumado aqui nas viagens de Vassoler, eu vou mostrando os entrementes dos objetivos que nós temos aqui no vídeo. Aqui a gente tem com essa sentinela de luminária, prédios bonitos madrilenhos aqui no centro. São vários estilos, várias cores. Quero mostrar mais uma vez os tijolinhos justapostos como uma das marcas espanholas. Aqui em Paris nós veremos muitos desses edifícios, e quem já foi a Buenos Aires sabe que em Buenos Aires nós encontramos vários edifícios desse tipo. Uma vez, lendo Ernesto Sábato, grande escritor argentino, ele chegou a dizer que Buenos Aires era o ornitorrinco sul-americano. Por quê? Uma mescla ali de Paris com Chicago e Nova York. Arranha-céus, mas também os edifícios aí parisienses, olha lá, influência parisiense na Europa. Ó. Isso acontece muito, por exemplo, em Paris. Vocês têm uma esquina, né? Uma confluência de ruas, e um edifício com sua fachada pendendo aqui para, no caso, nós aqui, espectadoras e espectadores do vídeo. E ele está aqui entremeado com os dois irmãos amarelos. Isso é muito bonito, dá uma dimensão bonita aqui da confluência das cidades. Madrid toda em obra, ó. Vocês veem lá o Santiago Bernabéu em obras. Mas vamos continuar aqui para baixo para chegarmos ao Museu do Prado. Vamos lá, gente. Com essa arquitetura madrilenha muito bonita aqui no centro, viagens de Vassoler. Olha aí, gente. Se nós tivéssemos uma preocupação urbana com o belo, por exemplo, em São Paulo, toparíamos com edifícios assim projetados, mas com uma dimensão brasileira, com a cultura brasileira. Olhem que maravilha aqui em Madrid, esses edifícios aqui com os quais nós estamos deparando. Olha, muito diferente dessa arquitetura lá, cidade estadunidense de São Paulo, e muito diferente de Chicago, né? Essa sim, cidade do meio oeste dos Estados Unidos, onde eu morei. Eu estou extasiado aqui, ó. Nós estamos, mais uma vez eu digo, a caminho do Museu do Prado, e eu vou sentindo, né? Eu ando com a câmera aqui, eu falo, olha, quando eu topar com o belo aí, ó, e o belo aí, ele consegue até iluminar, como se trouxesse sol esse edifício para esse céu nublado de Madrid hoje, que tá aplacando o sol para mim, mas que às vezes eu falo, o solzinho podia aqui tá nesse último dia meu em Madrid, e mais essa passagem das viagens de Vassoler por Madrid. Vamos andando aqui, ó, e vocês vão vendo a arquitetura desses edifícios. Eu sempre me pergunto, né, quem são as pessoas que moram por aqui? Isso me lembra, essa história dos edifícios, me lembra o Decálogo, do cineasta polonês Krzysztof Kieslowski. É a série de filmes, de 10 filmes, que eu já comecei a resenhar no meu canal do YouTube. Até o presente momento, nós estamos agora em agosto de 2021,
Esse vídeo está sendo feito no dia 25 de agosto de 2021, mas ele vai ao ar a posteriori, mas até o presente momento eu já resenhei os 3 primeiros filmes da série Decálogo. Eu estou falando isso porque o Kieslowski coloca as personagens que participam da série Decálogo em um mesmo condomínio de Varsóvia, o mesmo condomínio de prédios. Fico imaginando uma versão madrilenha do Decálogo do Kieslowski com os moradores aqui desse belo bairro, desses belos edifícios, desses apartamentos pitorescos aqui, ao largo dos quais e entre os quais nós estamos caminhando aqui em Madrid. Então é isso, pessoal, vamos lá. É bom caminhar assim tranquilamente. Se a temperatura de hoje fosse a tônica nas viagens de Vassoler, eu poderia ficar tranquilo, né? Não precisaria ouvir da minha irmã: passa protetor solar, passa protetor solar. É, gente, a preguiça, a relutância em passar, mas vou ter que passar, viu? Vamos lá, gente, olha lá, uma taverna, uma típica taverna madrilenha. Aí, gente, isso aqui me deixa alegre, ó. Essa taverna, estilo espanhol. Vamos lá. Viagens de Vassoler rumo ao Museu do Prado. Estamos nos aproximando, mas nós já vamos nos encontrando enquanto não chegamos, né? E vocês ouviram uma buzina aqui atrás, ó? Vocês estão percebendo como a cidade é silenciosa? A gente está no centro da cidade. Madrid fez uma opção, uma construção de vias mais carregadas de trânsito, na Gran Via, por exemplo, que é, olhem, gente, que maravilha os prédios. Eu vou falando e vou mostrando a vocês. Que é a via principal. Eu não sei, isso eu não sei dizer, mas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo, que moram em Madrid ou que já estiveram aqui em Madrid, podem até falar. Se Madrid, como outras cidades aqui da Europa, por exemplo a Finlândia, por exemplo Roma num sentido de proteção, inclusive, do patrimônio histórico arquitetônico, se as cidades cobram um imposto mais caro para os carros andarem no centro. E aí, fornecendo um transporte público formidável, como é aqui em Madrid o metrô, que é simplesmente formidável, você não sobrecarrega a cidade de carro. E olha aqui, centro de Madrid, cadê os carros passando, gente? Vocês conseguem imaginar em São Paulo algo assim? E isso implica qualidade de vida, inclusive eliminando os ruídos. Você anda por aqui, você ouve o som da respiração, dos seus passos, você consegue pensar. Você não fica aí atabalhoada com esse tipo de poluição sonora e visual em São Paulo. Isso sem falar que você até vê os letreiros das lojas, mas ó, aqui despontam essas fachadas policromáticas de Madrid. Olha a bandeira espanhola ali, gente. Então tá aí. Olha que maravilha essa igreja que nós temos aqui à nossa esquerda. As viagens de Vassoler fazem a ode à beleza eclesiástico-arquitetônica. E é isso aí. Vamos lá então? Com esse elogio ao silêncio madrilenho. E olha, eu já falei isso aqui nas viagens de Vassoler e repito. Quando nós formos a Helsinki, quando eu voltar a Helsinki, capital da Finlândia, essa pra mim foi a capital mais silenciosa da minha vida, mais silenciosa do mundo. Ali realmente você conseguiu ouvir, os seus pensamentos conseguiam falar mais alto do que o ruído inexistente da rua. Aqui, ó. Ô, gente, parece que aqui que um diretor de filme conseguiu uma licença da prefeitura de Madrid para parar essa rua. Vocês já viram um farol vermelho em frente do qual não se coloca nenhum carro? Será que é por causa do verão europeu? Pode ser também, né, gente? Uma parte desse contingente, as pessoas viajando, que nós estamos no verão, nas férias europeias. Mas é impressionante. É isso, pessoal. Vamos lá. Viagens de Vassoler, mostrando para vocês aqui mais dos prédios madrilenhos, dessa beleza arquitetônica. Viagem comigo. É o meu ímpeto de partilha com vocês aqui. Vou andar até um pouquinho na rua, gente. Aproveitar isso aqui, ó. Vamos lá. Viagens de Vassoler por Madrid. Valeu, gente. Museu do Prado. Aí vamos nós. Vámonos! Pessoal, quero mostrar a vocês aqui, a caminho do Museu do Prado, esse monumento aos refugiados que chegaram ao continente europeu. Esse monumento aqui, ó. Madrid a los refugiados de Bel Borba. Monumento de 2019, bem recente. Mostrando aqui assina, vocês veem aqui uma mãe com seu bebê. Vocês veem as pessoas aqui tentando buscar um lugar ao sol da Europa, sombra da Europa. E muitos desses refugiados e refugiadas do Oriente Médio, da Ásia,
de países, sobretudo no norte da África, aqui pertinho da Espanha. Esses países foram, historicamente, colonizados pelas potências europeias, entre as quais a Espanha. E agora o que esses países, o que essas pessoas buscam, é justamente uma colocação aqui, numa sociedade que lhes poderia, a diferença do que acontece em seus países originais, lhes dá mais oportunidades. Muitos dos partidos de extrema-direita aqui da Europa lançam mão de características xenofóbicas para insuflar o ódio de populações aqui nacionais, caso de Espanha, Portugal, Alemanha, Polônia, Hungria, contra esses estrangeiros. E ao invés de haver um ímpeto de abrigo, de solidariedade internacional daqueles que são mais pauperizados, que estão passando pelas crises de desemprego, de cortes neoliberais dos direitos sociais, os donos do grande capital, os donos do mundo, logram lançar mão do afeto do medo para dividir essas pessoas entre interesses nacionais e aqueles que estão buscando um lugar ao sol, mas que são estrangeiros e se tornam, em muitos desses países, refugiados. Uma cena duríssima. Vocês veem aqui ao lado, ó, esse aqui, ó, um local que vai nos levar ao Museu do Prado. Mas eu fico com a sensibilidade dessa estátua. Eu vou percorrendo essa estátua aqui em todas as suas dimensões. Vejam aqui, ó, olhem só, uma estátua de muita sensibilidade estética, sobretudo sensibilidade humano-política. E vocês veem, ó, não sei se vocês conseguem ver ali nas estátuas, as pessoas estão usando coletes salva-vidas, justamente porque vieram em barcos. Nós vimos nos últimos anos aquelas fotos temerárias, e houve aquela foto de um bebê ficando na praia ali, um bebê vindo da Síria, coisa simplesmente terrível, dessas guerras que foram mobilizadas pelo Oriente Médio, capitaneadas pelo imperialismo ocidental. E aí o grande timão do imperialismo ocidental são os Estados Unidos, né, que recentemente se retiraram do Afeganistão. Então, com a sensibilidade da artista madrilenha Bel Borba, fiquem aqui com esse monumento dos refugiados. Nós continuamos a caminhar. Vejam só, essas colunatas. É curioso, né? A gente tem um belo assim colocado, plácido, e ao mesmo tempo essa crise é cristalizada no monumento ali aos refugiados. É realmente uma questão importante, fundamental para a nossa época, quando tantos e tantos países, nas mudanças estruturais e históricas de absorção de força de trabalho pelo capitalismo, no bojo da quarta revolução industrial, quando tantos e tantos países do mundo e contingentes acachapantes das populações desses países começam a se tornar não exploráveis economicamente. Então a crise dos refugiados não é apenas setorialmente geopolítica, ela é geopolítica e geoeconômica no bojo das mudanças do capitalismo. Vamos lá, gente, ó. A gente está aqui com mais um monumento formidável ali, tá me parecendo El Palácio de Cibeles, aqui em Madrid, ó. Eu tô vendo aqui a placa dos museus, exatamente, ó, o Museu do Prado está aqui, mostrando mais adiante, a gente vai caminhando. Então continuemos aqui por Madrid, essa belíssima cidade, depois dessa reflexão compenetrada com a situação dos refugiados aqui na Europa. Viagens de Vassoler, Madrid, Espanha, solidariedade entre os povos. Pessoal, ó, estamos quase chegando ao Museu do Prado. Aqui é o Passeio del Prado. A gente faz a caminhada aqui para chegar até o Museu do Prado. Eu quero mostrar aqui a vocês, olhem que maravilha, esse chafariz aqui, suave, singelo, ao lado do Palácio de Cibeles aqui. E eu vou mostrando a vocês esse Passeio del Prado. Vamos caminhar aqui pelo Passeio del Prado para vocês terem uma divisão. Essa questão dos passeios, das alamedas, de avenidas andantes, Passeio del Prado, isso tem, eu vi isso em Barcelona, Las Ramblas, lá em Barcelona, essas Ramblas que vão desembocar na estátua de Cristóvão Colombo, lá em Barcelona. Vi isso aí em La Habana, capital de Cuba, com o Passeio de La Habana. E aqui vocês veem, ó, olha lá, esse passeio com flores. Olhem que flores maravilhosas. Madrid não estava
Diferentemente de Lisboa, ou mesmo lá de Braga, a cidade onde eu estou morando, e a cidade do Porto, em Portugal, eu senti as cidades portuguesas mais eivadas de flores do que Madrid. Não que não tenha havido. Ó, o Museu Naval, o prédio do Museu Naval aqui, ó, vocês estão vendo ao fundo. Mas olhem esse passeio do Prado, gente. Vejam se isso aqui, até que, ó, falei que não estava tão florido, mas olha ali, gente. Vejam que maravilha esse passeio do Prado. E é uma outra dimensão. Claro que a gente tem que pensar historicamente, né? Se vocês pensarem no pós-segunda guerra, nessa construção de um estado de bem-estar social, el estado de bienestar social, em espanhol, com amplos direitos, é possível imaginar uma classe trabalhadora espanhola, cujos filhos estavam tendo mais oportunidades que os pais, estudando mais, tendo um aporte da escola pública, da universidade pública, para ter uma dimensão do belo aqui na Europa. A revelia dessa questão aí de ultra-exploração de um capitalismo estadunidense, que mesmo ali ao fim da Segunda Guerra tinha dimensões de bem-estar social, com o New Deal do Franklin Delano Roosevelt, para tentar conter a maior crise do capitalismo até então já registrada, a crise de 29. E aqui, ó, olhem que maravilha, vejam esses prédios com tons mais obscuros. Aqui é uma avenida bem larga, aqui eu não vou poder atravessar agora, mas só para mostrar para vocês aqui em Madrid essa ampla aqui avenida, essa esplanada enorme que os portugueses chamam. E aí seria, naquele momento histórico, seria algo formidável caminhar aqui pelas ruas, um tempo de trabalho determinado, fora desse neoliberalismo, para as pessoas poderem vivenciar, para as pessoas poderem curtir, para as pessoas poderem experienciar a sua cidade, no caso aqui Madrid. Isso é uma coisa formidável de se imaginar urbanisticamente, e não é à toa que arquitetos como o Oscar Niemeyer puderam se imaginar revolucionários fazendo Brasília, porque realmente esses planos urbanísticos, eles envolviam a locomoção, a experiência das pessoas pelas cidades. Cidades como espaço ali de integração, cidades como espaço de que as pessoas pudessem se conhecer, cidades como espaço de socialização, e não apenas de produção, de circulação de pessoas para o trabalho. Claro que isso está envolvido, é óbvio. Vejam aqui, ó, um obelisco aqui com a chama eterna. Aí vocês veem, ó, esse obelisco espanhol que eu estou mostrando a vocês aqui. E provavelmente vinculado aos heróis da República Espanhola que deram a vida pela Espanha. E a gente tem aqui o Passeio del Prado chegando ao seu término, que desemboca no Museu do Prado. Vamos lá, gente? Estamos chegando ao Museu do Prado, mas fiquem aqui com a continuação desse passeio muito bonito e com essas reflexões das viagens de Vassoler, que são nômades, fiéis como pássaros migratórios, peripatéticas, justamente andarilhas, inquietas, tentando extrair, escavar a história pelas andanças que eu faço pelo mundo. Vamos lá, gente, viagens de Vassoler. Chegamos, gente, chegamos ao Museu do Prado, esse patrimônio artístico, arquitetônico da humanidade, encravado aqui no coração da Espanha. Hoje está um dia meio nublado, né? Então vocês não vão ter o contraste do sol para verem esses tijolinhos alaranjados do Prado. Mas eu quero mostrar a vocês aqui o museu, primeiro na sua fachada, na sua entrada. Para quem vier a Madrid, gente, todo dia, creio eu, das 6 às 8 da noite, tem aquilo que em Berlim se chama, usando a palavra de Restkarten. Os ingressos restantes ou ingressos gratuitos são distribuídos. Vocês podem fazer, isso acontece tanto aqui no Museu do Prado quanto no Reina Sofia, que fica aqui perto. Eu vou pegar essa direção depois aqui para ir lá para o Reina Sofia. Então, vamos andar aqui ao largo do Museu do Prado. Nós não vamos entrar, porque obviamente em respeito ao regulamento do museu, não é possível fazer vídeos no interior do museu. Então eu pessoalmente vou entrar no Museu do Prado, mas não vou poder caminhar, infelizmente não vou poder caminhar com vocês pelo Museu do Prado para lhes mostrar
algumas das obras mais importantes da humanidade, nomeadamente de Francisco de Goya y Lucientes e Velázquez, dois grandes pintores espanhóis. Mas isso não me impede, obviamente, de mostrar a vocês os jardins, as fachadas do edifício e os jardins aqui do Prado enquanto nós caminhamos, e eu converso com vocês sobre o meu quadro favorito, Saturno devorando a um de seus filhos, de Francisco de Goya y Lucientes. Esse grande pintor espanhol que acompanhou a invasão napoleônica da Espanha para a deposição do monarca espanhol de então, que pintou um quadro famosíssimo denunciando os fuzilamentos sumários a que os espanhóis estavam sendo submetidos pelas tropas invasoras francesas, sob pretexto da liberdade. Olhem só que maravilha a fachada aqui lateral do Museu do Prado. O Goya pintou Saturno devorando a um de seus filhos, quadro que está aqui nesse museu formidável. E nesse quadro, gente, para mim, nesse quadro está sintetizado. Eu vou andar bem rente aqui a fachada para mostrar a vocês algumas estátuas gregas, a deusa da vitória. Olha aí, gente, vão vendo aqui as estátuas que trazem os auspícios como deuses aí. A deusa da arquitetura, olhem aí, as deusas gregas, estão vendo a fachada. A deusa da fama, tá estilizada aqui, hein? Um olhar circunspecto. Vejam, tem até um busto, ó, ela tá com a mão sobre a cabeça de alguém que ficou aqui ao lado. Vejam só, vocês têm esse Passeio do Prado aqui, muito bonito. E em Saturno devorando a um de seus filhos, Goya traz ali o deus Saturno, já tendo canibalizado o infanticida, a cabecinha de um de seus filhos com um corpo diminuto, e tem um rosto monstruoso de deformação pelo ódio, pela raiva, pelo sumo arbítrio. E eu vou escrever um ensaio, eu estou para escrever um texto entre ficcional e ensaístico, mostrando como a exploração do trabalho, desde os primórdios da humanidade, meio que não, na verdade, faz a lógica de Saturno devorando a um de seus filhos. Se nós pensarmos que, por exemplo, no Antigo Egito, parte da produção do trigo era revertida aos deuses, era queimada aos deuses para que a produção seguinte fosse mais pródiga. Veja vocês, hoje eu creio que com a expulsão da esfera econômica de boa parte da população, nós deveríamos perguntar ao capitalismo que incorpora Saturno se Saturno ainda quer devorar os seus filhos. Que a lógica mesmo do sistema de exploração econômica é, digamos, devorar seus filhos, explorá-los, a gente sabe, mas a questão aqui é saber quais são as metamorfoses de Saturno a devorar seus filhos a partir da pintura de Goya. E aqui vocês têm, gente, olhem só, isso aqui, candidato à capa do vídeo, Velázquez, o pintor espanhol, com seus auspícios aqui em frente ao Museu do Prado. Vejam que belíssima estátua do pintor espanhol Velázquez, de 1599 a 1630 aqui. Olhem só, eu vou mostrando a vocês, autor de Las Niñas, vocês podem procurar, tem um ensaio do Michel Foucault, filósofo francês, muito pródigo em relação a Las Niñas do Velázquez. Eu me lembro de ter lido esse ensaio pela primeira vez numa disciplina da faculdade, em que eu estudei a sociologia do cinema com o professor Paulo Menezes na FEFELESH. Com o Velázquez aqui, ó, nós vamos nos aproximando da fachada lateral portentosa do Museu do Prado. E então, nesse museu, gente, boa parte da arte clássica da Europa, especificamente da Espanha, está representada. Nós continuaremos a caminhar Passeio do Prado abaixo até que cheguemos ao Museu Reina Sofia. Então essas são as reflexões. Nós fomos vendo vários pontos de Madrid, estamos nos aproximando cada vez mais do fim desse vídeo das viagens de Vassoler, ao largo do Museu do Prado, com Velázquez. Vamos mostrá-lo aqui mais uma vez, junto a nós. Vocês veem que eu vou caminhando aqui. Eu faço isso também quando eu estou escrevendo, gente. Quando eu estou escrevendo, eu tenho espaço no lugar que eu estou escrevendo, às vezes as ideias começam a pular, eu começo a caminhar também. E aqui está o Velázquez mais uma vez. Então, com a imagem de Velázquez, mestre espanhol da pintura, nós nos despedimos do Museu do Prado e vamos em direção ao Reina Sofia, em Madrid,
no coração da Espanha. Viagens de Vassoler, ode à arte, ode ao belo. Olha, gente, ali vocês veem nesgas do Museu do Prado ainda, já vai acabar daquele limite ali, e nós continuamos a caminhar, mesmo numa avenida aqui bem movimentada do Passeio del Prado. Vocês não ouvem tanto barulho, e certamente aquela buzinada de motos que configura ali o trânsito repleto de São Paulo. Olhem só. E aí nós caminhamos pelo Passeio del Prado, descemos aqui em direção ao Reina Sofia, que está naquela direção ali, tá? Na nossa diagonal. Nós já vamos atravessar aqui o Passeio del Prado para chegarmos. Ó, eu gosto muito, gente, dessas folhas, matéria orgânica, dimensão de vida, que é morte, mas se reverte em nova energia de vida, que o outono deposita. Nós estamos no verão, mas que o outono deposita aqui na grama. Eu vou mostrando, vou pegando essas tomadas aqui, varrendo. É o famoso locutor de tomadas do Belo aqui em Madrid, este Flávio Ricardo Vassoler aqui com vocês. Olhem só, com essa imagem verdejante aqui, ó. Olhem esse chafariz aqui. Nós temos... Opa! Deixa eu cair aqui para vocês, gente. Olhem esse chafariz aqui borbulhante, com o Prado ali ao fundo, uma pintura do Prado aqui. Tá falando da coleção do Prado. É uma maravilha. Vamos caminhando. A gente tem aqui, ó, ao lado do Prado, o Parque El Retiro. Ao fundo, creio eu, tem uma estação de trem aqui em Madrid. Mais um chafariz maravilhoso. Vocês estão muito acostumados com chafarizes por causa das viagens de Portugal, de Vassoler em Portugal. Olha, gente, é curioso. Eu falei viagem de Portugal e Vassoler, eu ia falar, né? É curioso esse negócio de você tá pensando uma coisa e seu pensamento atropelar a linguagem. Olha, se tiver aí estudantes de neurologia, neurolinguística, vendo, pesquisadores e pesquisadoras de neurolinguística assistindo a esse vídeo das viagens de Vassoler, eu tenho muita curiosidade para saber esse mecanismo. Muitas vezes a gente está falando, no nosso pensamento se adianta a construção lexical e sai adiante. Viagem de Portugal em Vassoler e não viagem de Vassoler em Portugal. Olhem aí, gente, as grades aqui do Parque El Retiro, a donde já fuimos aqui em los viajes de Vassoler. Así que la verdad es que no he hablado mucho en español con ustedes, pero lo voy a hacer ahorita. Me gusta mucho la lengua española y me gusta mucho hablar también el italiano. Pero la verdad es que el italiano lo estoy aprendiendo en un curso de italiano. El año que viene, si ojalá ya tengo mi pasaporte italiano, me gustaría vivir un poquito en Italia. Pero empecé a estudiar español sin una escuela. Estaba viajando por Perú y por Bolivia, y de ahí me aprendí a hablar español por las calles, con las personas. Y después hice la sistematización en una escuela, en un curso de español. Así que me gusta, me encanta hablar español. Mi español no es peninsular, o sea, español de España, con los S español, Madrid, Soledad. Pero aquí hablando, las personas sí, ¿de dónde vienes? Saben ya directamente que no soy español por el acento que tengo, pero no saben directamente de dónde vengo, y les encanta que yo hable en español. Es muy interesante y siempre que puedo aquí hablo en español. Hay personas, hay turistas, hay muchos turistas aquí en Madrid. Entonces, así que vamos a, mira, así que vamos a cruzar. Aquí está el Parque El Retiro. Nosotros vamos a cruzar por aquí y el Reina Sofía ya está. Vamos por esta dirección y llegaremos al Museo Reina Sofía, donde está Guernica de Pablo Picasso. De ahí tendré más cosas que decirles, para decirles sobre el arte, sobre la pintura, sobre historia también. ¡Vámonos! ¡Reina Sofía! Oh, mira, crucen conmigo la calle. Ahora no vienen.
no vienen coches, mira. Al fondo hay, me parece que hay una estación de tren. Vámonos, Madrid. Madrid. Mira, el Reina Sofía, más al fondo. Pero vámonos a caminar hasta el fondo del paseo. Así que podremos llegar al Museo Reina Sofía, donde está el Guernica de Pablo Picasso. Vámonos! Pessoal, agora sim, estamos aqui pertinho do Reina Sofia e tá aqui ao fundo dessa rua. Vamos caminhando aqui. Eu quero ir mostrando para vocês, ó. Olhem só, alguns hotéis que nós temos aqui, a caminho justamente do Reina Sofia, cujo edifício já é esse aqui do fundo. Olha, pessoal, no Reina Sofia nós temos Salvador Dalí, nós temos Pablo Picasso e uma obra em especial que me toca muito, sobre a qual eu já escrevi um ensaio originalmente publicado no blog Estado da Arte, vinculado ao jornal Estado de São Paulo. Ensaio que ainda vai sair num dos meus livros vindouros. Um ensaio em que eu comparo o afresco A Escola de Atenas, de Raffaello Sanzio, grande renascentista italiano, com o Guernica de Pablo Picasso e obras de Vassily Kandinsky, grande pintor russo. Vassily Kandinsky das primeiras décadas do século XX, portanto de há um século. Vocês têm aqui esse largo com os cafés, mais um belo edifício. E aqui sim, gente, chegamos ao Museu Reina Sofia no coração madrileño de Espanha. O que eu posso dizer a vocês desse museu, gente? Eu estive aqui no final de 2012, dezembro de 2012, quando eu vim pela primeira vez a Madrid, e realmente eu fiquei emocionado ao ver Guernica. E por que eu fiquei emocionado ao ver Guernica? A primeira vez que eu deparei com obras do Picasso foi no dia 11 de novembro de 1999. Quero contar essa história para vocês. Ó lá, gente, agora são, deixa eu falar para vocês, agora são 5h40, dia 25 de agosto de 2021, e o pessoal tá fazendo essa fila aqui, porque das 6 às 8 da noite, vamos chamar da noite, tem a distribuição de alguns ingressos gratuitos. As pessoas podem entrar aqui no Reina Sofia gratuitamente, tá? Então se você vier aqui a Madrid, e parece que nesse momento a Espanha já liberou a entrada de brasileiros e brasileiras vacinados ao país, então vocês podem vir aqui até o Reina Sofia. Bom, o que aconteceu? Deixa eu contar essa história para vocês aqui. Vou dando 360 no lago, vou mostrando o Reina Sofia aqui, o prédio, para vocês, enquanto eu conto essa história. O que aconteceu, gente? Aconteceu o seguinte: no dia 11 de novembro de 1999, quando eu completei 18 anos, uma exposição de desenhos e pinturas do Pablo Picasso, exposição aí que estava em cartaz em Madrid. Guernica não foi a essa exposição, ele não saiu aqui do Reina Sofia, do Museu Reina Sofia de Madrid, para ir até o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MASP. Mas eu lembro que eu vi, ó, vou mostrando o prédio para vocês aqui, ó, aqui os elevadores para as pessoas atingirem os andares e tal. Mas eu lembro de que ao ver Guernica pela primeira vez numa parede, refletido numa parede do MASP, e ao ver outros desenhos do Picasso, tanto de seus momentos cubistas, quanto daquilo que os críticos chamam de fase azul, que aliás é que mais me toca, eu fiquei muito tocado por Guernica, porque a história do quadro Guernica, do grande painel Guernica, salvo engano de 1937, remonta ao coração da Guerra Civil Espanhola, quando as tropas covardes, a Força Aérea Covarde, apoiada pelos nazifascistas, os nazistas alemães e os fascistas da Itália, né, pelos regimes de Adolf Hitler e Benito Mussolini, as forças aéreas desses regimes apoiaram um bombardeio da vila de Guernica, que fica ao norte da Espanha, e a cidade foi dizimada. Naquele momento, com Guernica, Pablo Picasso fundiu cubismo, experimentação formal, quebra da totalidade, quebra de planos de perspectiva, tomadas de posição artístico-vanguardistas com a história da covardia dos franquistas contra a vila de Guernica, a história da Guerra Civil Espanhola, em que extrema-direita e esquerda e extrema-esquerda, anarquistas e comunistas, lutaram contra os franquistas e, infelizmente,
sendo derrotados pela extrema-direita, pelos franquistas. Então, naquele momento, eu entrevi em Guernica uma realização estético-histórica. E depois, muitos anos depois, estou falando de 11 de novembro de 99, muitos anos depois, sempre voltando, revisitando Guernica, eu fiz reflexões sobre o quadro, vocês podem encontrá-la. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, das viagens de Vassoler, para o meu ensaio, publicado originalmente no blog Estado da Arte, em que eu coloco Guernica para dialogar com Kandinsky e Raffaello Sanzio. É assim, gente, que com o Museu Reina Sofia ao fundo, não vou poder entrar no Reina Sofia, como eu já disse a vocês, quer dizer, vou entrar no museu, mas não vou poder mostrar a vocês, porque são os regulamentos do museu. Eu me despeço aqui de vocês, nós nos despedimos de Madrid, e muito obrigado a todas e a todos vocês que acompanharam mais esse périplo das viagens de Vassoler, segundo país das viagens de Vassoler, depois de Portugal e Espanha, depois de 9 cidades de Portugal: Braga, a cidade onde eu estou morando, a cidade do Porto, Guimarães, Lisboa, Sintra, Aveiro, Évora, Óbidos, chegamos a Madrid. No próximo vídeo das viagens de Vassoler, nós estaremos em Toledo, cidade a 72 quilômetros de Madrid, uma pérola medieval e histórica aqui da Espanha, uma beleza. Vocês já estiveram comigo em Óbidos, uma vila medieval. Agora vocês conhecerão uma cidade medieval bem maior na sua dimensão, Toledo, a 72 quilômetros de Madrid. Se vocês gostaram de mais esse vídeo, de mais essa aterrissagem das viagens de Vassoler, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você vem acompanhando as viagens de Vassoler, se você está querendo entrar no Museu Reina Sofia para ver como Pablo Picasso fundiu os pedaços de seres humanos covardemente bombardeados na vila de Guernica da Espanha, se você quer vir aqui ao Reina Sofia, se você se sentiu aí instigado por esse vídeo das viagens de Vassoler, a colocar a mochila nas costas, a pôr o pé na estrada, a estrada do tapete voador do avião, ó, a fila vai entrando aqui no Reina Sofia, hein, gente? Pense em clicar no botão que está abaixo desse vídeo chamado Seja Membro e se tornar um membro ou uma membro humanista do meu canal para apoiar esse meu périplo pelos 5 continentes e 7 mares. E agora as viagens de Vassoler chegaram a Madrid. É isso, pessoal, com os auspícios de Pablo Picasso, cuja obra Guernica está aqui no Reina Sofia, eu me despeço de vocês. Um grande abraço a todas e a todos. Hasta luego, vámonos a Toledo. Ustedes van a ver 2 videos aquí en mi canal. Hasta luego, amigos. Hasta la próxima. Saludos desde Madrid. Adiós, Madrid. Hasta la próxima. Tchau, pessoal. Tchau, Madrid. Viagens de Vassoler. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.